La paz es un estado del alma de quien abre su corazón y su ser a la sensibilidad, la armonía, la esperanza y el amor. Bienvenidos al segundo encuentro del Congreso Internacional de Cultura de Paz, Salud y Promoción de la Resiliencia. Le damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes de los distintos países donde se nos han unido en esta jornada. Y recibimos a la doctora Solange de Farías Andonadi, deseándole éxitos en este congreso y éxitos en su día de cumpleaños. Saludos, doctora. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes, público participantes. Bienvenidos todos para la conferencia con el tema Prevención de la Violencia y Promoción de la Salud en esta tarde. Es un honor presentar a los ilustres panelistas que nos acompañan en esta tarde. La doctora Fátima Aparecida Ribeiro, de GVS, Secretaría Estadual de Salud de São José dos Campos, São Paulo, Brasil. El doctor Alejandro Leal Esquivel, profesor catedrático de la Universidad de Costa Rica, del Departamento de Genética y Biotecnología. La doctora Roxana Gravena, de la Secretaría Municipal de Jacareí, São Paulo, Brasil. Y a la moderadora, la doctora Débora Furlan, de la Secretaría Estadual de Salud de São José dos Campos, São Paulo, Brasil. Sean todos bienvenidos. Le paso la palabra a la moderadora, la doutora Débora Furlan. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer imensamente, doutora Solange, pelo convite, por essa tão importante iniciativa também, de falar de cultura de paz, nesses tempos que estão precisando disso, de nos reinventarmos e aprendermos a conversar e a lidar de forma diferente dos nossos conflitos. Gostaria de agradecer também ao Carlos Imediato e a parceria tão boa, né, e tão longa com a Solange, com o Carlos, nesse tempo todo. Para iniciarmos hoje o nosso trabalho, eu vou passar a palavra para a doutora Fátima Aparecida Ribeiro, companheira minha de trabalho, aqui na Secretaria Estadual da Saúde de São José dos Campos, e uma das idealizadoras do Núcleo Viva a Paz. Fátima, a palavra é sua. Olá, buenas tardes a todos. Agradeço, muito emocionada, convite da doutora Solange, Carlos Imediato, por esta parceria e essa possibilidade de continuarmos nosso intercâmbio, né, bem fortalecido em 2019, e boa tarde também a todos que vão compartilhar comigo esta mesa, a doutora Rosana, doutor Jorge, e a todos que estão nos assistindo. É uma alegria e me sinto muito honrada também de estar aqui nesse momento. Posso seguir, então? Então, o tema que trago para hoje, para nós, é a prevenção das violências e promoção da saúde. É um tema amplo e complexo, com o qual pretendo discorrer um pouco as bases conceituais. Então, vou falar um pouco dos conceitos, as estratégias, um pouquinho do trabalho do Núcleo Viva a Paz e do nosso seminário aqui também na nossa região. Então, assim, situando um pouco o nosso trabalho, eu trabalho no grupo de vigilância epidemiológica, que tem como função coordenar as ações de vigilância e controle de enfermidade de interesse em saúde pública, né? E também coordenação do programa de imunização, e aonde se localiza o trabalho do Núcleo Viva a Paz. Nós atingimos 8 cidades, 5 pequenas, né? Uma mediana, 2 grandes, com 1 milhão de habitantes, e aproximadamente 2.650 serviços de saúde, né, integram esta região.
para vocês situarem um pouquinho, né, pegando ali o mapa onde estamos localizados, naquela região no estado de São Paulo, e o que vocês veem em azul seria a região com qual nós trabalhamos, né, nossa responsabilidade. Um pouquinho, né, da região, é uma região de muitas diversidades e contrastes, né, desde uma grande cidade até pequenas históricas, uma cultura rica também, né, mas todas as tradições, pelas próprias origens, todos os que migraram para esta região em busca de trabalho e vida. Então, dando esse panorama, né, trabalhar um pouco, então, o que seria a promoção da saúde. Então, a promoção da saúde, ela tem como base fortalecer os fatores de proteção da pessoa, favorecendo suas condições para que possa evitar e controlar risco. Ela se baseia na estimulação das capacidades e as práticas de autocuidado e ajuda mútua. Então, ela contempla diversos fatores, né, desde os individuais como os coletivos. Então, para poder pensarmos em promoção da saúde, temos que pensar a saúde como um conceito amplo, né? Tradicionalmente, as pessoas entendem a saúde muito mais como o tratamento das doenças, geralmente é esse conceito mais comum, mas para pensarmos em promoção da saúde, temos que pensar que a saúde é o resultado de múltiplos fatores, né? Nesse sentido, esse conceito ele vem mais para o sistema de saúde a partir de 1986, com a Conferência Internacional de Ottawa. É nesse período, né, que se a gente for perceber também, várias mudanças vão acontecendo nesse período, de mudanças substanciais que vão trazendo um novo olhar para as práticas de saúde, né? E a conferência, ela traz essa ideia, né, de saúde como um recurso precioso para a vida, né, e a saúde como algo positivo, né, e que também é responsabilidade individual e coletiva. E para se promover a saúde, é fundamental que a gente tenha estratégias, né, como a capacitação da comunidade para que ela possa reconhecer e atuar em prol da sua qualidade de vida. É necessário que se busque a equidade para minimizar as diferenças e capacitar as pessoas para desenvolver plenamente seus potenciais de saúde. É necessário uma reorientação dos serviços de saúde, né, baseado na integralidade, né, no ser humano como um ser integral, e ela deve integrar também as áreas de diagnóstico, toda essa área da saúde, também uma integração com as outras políticas públicas, né? Porque a saúde, ela é um bem, então ela não é responsabilidade só dos serviços de saúde. E a integração desses serviços é que possibilita buscarmos realmente a qualidade de vida. No Brasil, nós temos uma política, né, desde 2006, 2017 ela foi revisada, e ela traz vários conceitos fundamentais, né, que vai mudando, que vai trazendo uma nova perspectiva para os serviços de saúde, né? Reconhecer a subjetividade das pessoas e dos coletivos, né, nessa ideia de cuidado e defesa da vida, considerar valores fundamentais como a solidariedade, a felicidade, a ética, o respeito à diversidade, a humanização, a corresponsabilidade, a justiça, né? São questões como a inclusão social, valores fundamentais, né, para que a gente possa realmente trabalhar nessa ideia da promoção. E os princípios, né, da equidade, participação, autonomia, empoderamento, intersetorialidade, a integralidade e principalmente essa ideia do território, né, a importância da integração de todos, baseado numa base territorial onde as pessoas vivem, trabalham, estudam, né? Então, pensando nessa amplitude que é a promoção da saúde, a prevenção ela é um dos elementos da promoção da saúde. Ela já trabalha mais com uma estratégia, né, de prevenir e controlar os agravamentos, os riscos, criando condições para a proteção e a defesa dos indivíduos, principalmente aqueles que se encontram em vulnerabilidades e risco.
Então, a promoção, né, já traz mais para próximo da questão do adoecimento, né? Então, ela trabalha principalmente na identificação precoce de enfermidades e agravamentos, né? A importância do tratamento, a atenção, né? Pensando também na assistência e na readaptação. E quando a gente traz, né, a questão da violência, né, eu sempre incluo a ideia da proteção. Acaba para nós também uma ideia dentro do serviço, né, que as pessoas em situação de violência precisa nós incorporarmos mais desta ideia a questão da proteção. Então, pensando na promoção da saúde como um aspecto fundamental para que a gente previna as violências, né, então, e pensar como podemos prevenir as violências, então, queria trazer alguns conceitos fundamentais da violência. Né? Primeiro, porque esse conceito, essa ideia do serviço de saúde é nova, porque antes o serviço de saúde ela tinha como finalidade a cura das lesões, e não olhar a violência como sistema, como agravo à saúde, né? Com impacto importante na saúde. Então, a violência é um tema difícil e complexo, ela é produto de relações, ela está inserida na cultura, ela é naturalizada, há uma constante negação e, portanto, uma invisibilidade, né? E com isso ela impacta as condições de saúde, o desenvolvimento humano e da sociedade. Então ela está, né, ela é um dos determinantes das condições de saúde. Então é fundamental que a gente olhe para a violência quando se pensa nas condições de saúde, né, como um fator fundamental e determinante dessa condição. Este olhar só começa a mudar, principalmente, né, com a Carta de Ottawa, a Carta de Servilha, que traz uma ideia que o ser humano não é um ser violento, mas sim as condições de vida, as condições de existência que vai inserindo o comportamento violento. Então, essas são mudanças fundamentais de como se vê a violência para que se possa pensar e atuar referente a ela. Então, a violência tem um impacto importante na saúde, ela é uma questão no Brasil desde 2000, como uma questão de saúde pública, por conta dessa questão alto índice de mortalidade, de morbidade, né, impactando a qualidade e a duração da vida, e assim levando também a mais desigualdades sociais para as pessoas que vivem em condições, né, de violação de seus direitos. Então, para a gente pensar nesse tema, né, é fundamental que a gente comece a repensar conceitos e práticas que estão inseridos na cultura e na sociedade, né, para que a gente possa pensar que mudanças são essas necessárias. Para isso, né, a gente precisava pensar, né, então, pensando a violência como esse impacto na saúde, que a saúde é um bem fundamental para a vida, as pessoas, né, são todas sujeitas de direito, porque a violência é uma violação de direito, que os conflitos, eles são inerentes à convivência humana, né? E a questão é quais são as alternativas à resolução de conflitos no sentido do crescimento, do compartilhamento de ideias, então, assim, como uma alternativa à violência. A importância de se atuar nas causas, né, para que se possa fazer a ruptura, né, e romper o ciclo da violência é fundamental a partir do momento que a gente fomente a dignidade e todos os direitos humanos. Então, assim, eu acho que são conceitos fundamentais que precisamos pensar, né? Uma pessoa que, né, para a gente poder pensar como mudamos o nosso olhar para a violência. Uma pessoa que praticou a violência, ela não é a violência. Ela deve ser responsabilizada pelos seus atos, mas ela também precisa ter acesso aos meios para que ela possa superar essa condição. Se entendemos a violência como uma questão produto da cultura, um comportamento aprendido, é necessário criar nas pessoas que as pessoas possam aprender a solucionar seus problemas sem agredir, através do diálogo, da livre expressão de suas emoções, e as pessoas que experimentaram alguma situação de violência, é necessário que elas tenham acesso a uma atenção humanizada e qualificada, né? Nesse sentido, né,
a ideia da cultura de paz, ela traz esta ideia, né, que a repressão, o castigo aos atos violentos, elas não são suficientes para a transformação do indivíduo. E se nós formos olhar a nossa história, essa tem sido basicamente as nossas ações em torno da violência, é principalmente baseada na repressão. E ela tem nos mostrado uma constante repetição dos processos de violência, né? Então, trazendo já agora para a prática, então, como atuar sobre essa questão da violência, né, baseado nesses dois conceitos de promoção e prevenção da saúde, e prevenção das violências. Então, primeiro, como eu já trouxe antes, a questão de pensar a saúde como um conceito ampliado, um cuidado para a saúde mental, porque muitas vezes, principalmente nos serviços de saúde, a saúde mental fica quase que relegada a uma questão de especialidades, né? Então é fundamental olhar nesse estado desse cuidado da promoção da saúde mental, e quando olhamos para os meninos e adolescentes, lembrar que eles não têm autonomia limitada, né? Então, as situações de violência, as situações de adoecimento têm que ser olhado também para as suas causas, né, sem os quais a gente não pode avançar na qualidade de vida, né, e perceber que a saúde é um equilíbrio dinâmico. Então, a possibilidade de trabalharmos todos os aspectos da saúde, a gente vai buscando este equilíbrio para que as pessoas possam viver com maior qualidade, né? E um conceito importante, inclusive, ele é um princípio do Sistema Único do Brasil, né? No Brasil, ele está entre os seus valores principais, a integralidade, que atuar, né? Assim, quando a gente pensa no indivíduo, na sua saúde, no seu desenvolvimento, em todos os setores, na educação, a gente precisa pensar que olhar para a integralidade de todas as necessidades humanas, né? Como a fisiologia, as necessidades, a seguridade, as relações, o autorreconhecimento, a autorrealização, são fundamentais, né, nesse olhar integral. E nós viemos de um período de alta tecnologia em que a gente estava muito mais olhando para a fisiologia e para os desequilíbrios, e menos para todas essas condições que são fundamentais do desenvolvimento, né? Então, para podermos atuar sobre esse campo, entendemos que é uma responsabilidade de todos, né? Que é fundamental que uma sociedade tenha políticas e leis de proteção. No caso do Brasil, nós temos o Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA. Importante do apoio às famílias, né? Para que elas possam trabalhar os seus conceitos culturais e a sua capacidade de educar, né, desde a concepção até as pessoas se tornarem adultas, né, e trazer essa ideia da saúde como um recurso fundamental para a vida, né. Nesse sentido, né, pensando na saúde de crianças e adolescentes, é fundamental que os cuidados se deem em todos os ciclos de vida, né, desde o pré-natal, né, até né, na concepção pré-natal, né, todas as questões que possam ali favorecer o pleno desenvolvimento, né, das pessoas, nessa ideia da integralidade de todas as necessidades, né. Olhar para os primeiros anos de vida. No Brasil, a gente tem também cuidado da primeira infância como uma política fundamental, né? Como é fundamental cuidar que os pais tenham capacidade de reconhecer as demandas dos bebês, estimular o reconhecimento de suas necessidades, as suas fases de desenvolvimento, que possa exercitando e desenvolvendo suas qualidades para a vida. Então, a primeira infância também, a importância de olhar, quando ele começa a adquirir a sua autonomia, a pensar o seu espaço, as questões dos limites, lidar com as frustrações, né, o desenvolvimento da sexualidade, reconhecer esses sinais, e preparando o indivíduo para a vida, né? E já na adolescência, né, as destrezas para as trocas sociais, a capacidade de tomar decisões, né, e de formar, né, dentro na infância como na adolescência, a necessidade de ser uma educação em valores sólidos, né, que vai favorecer os vínculos e o seu papel na sociedade, né? E trazendo agora já, né, nas situações da violência, né, é fundamental, né, nessa ideia de uma educação integral,
as questões da violência como um impacto grande na saúde, a importância, né, que a gente tenha de reconhecer os riscos, que nós chamamos aqui de sinais de alerta para a violência. Né? Há uma certa dificuldade dos profissionais, das pessoas, em trazer a violência para o campo de atuação, né? Mas é preciso que a gente reconheça os sinais de alertas, procure compreender e sempre intervir, né? Porque quanto mais precoce há a sua intervenção, maior a possibilidade de romper o ciclo da violência e, portanto, fazer a prevenção do agravamento e da cronificação. Né? E é importante que a violência ela seja um tema transversal em todas as áreas, na formação, né? Sem o que a gente há uma mudança cultural fundamental para que a gente possa trabalhar esses aspectos, né? Reconhecer a questão da violência como algo que está na cultura, né? Há práticas fundamentais no período antes da concepção, né? Se a gente pensar, favorecer os direitos sexuais e reprodutivos, acesso ao controle da natalidade, o exercício de uma sexualidade segura, os meios para prevenir as gravidez não desejadas, as enfermidades de transmissão sexual. Então, assim, o campo de atuação na prevenção da violência, ele deve perpassar todos os ciclos de vida, né? Porque é nesse período, é nesses momentos em que você vai podendo reconhecer os sinais de alerta, né? E poder perceber situações que você possa atuar. Vamos pensar mães que estão solitárias, origem abusiva, situações de grande vulnerabilidade, dependência de substância psicoativa, são todos fatores que vão influenciar sobremaneira, né, a capacidade de cuidar e preparar esse indivíduo para a vida. Né? E lembrar sempre, né, que as violências e as vulnerabilidades, né, elas são situações complexas, e para que você possa atuar sobre ela é necessário um trabalho em rede, né, de políticas que compartilhem interesses, que compartilhem necessidade em busca de uma construção igualitária, potente, porque não é uma questão, é uma questão importante da saúde, mas ela não pode ser resolvida apenas pelo setor da saúde, né? Então, a formação de redes, né, de intercâmbio, né, que trabalhe com essa questão, reconhecer o outro, o seu trabalho, né, conhecer o outro, estabelecer Fátima, a ideias. sua fala está terminando. Colaboração, cooperação e se associar é fundamental para atuar sobre a questão das violências, né? O sistema de saúde tem um papel importante na questão da visibilidade, né? Porque no Brasil as violências são de notificação obrigatórias, né? Há uma função do setor saúde importante no trabalho da violência sexual, por procedimentos necessários de prevenção, e todos temos que trabalhar em rede e pensar na questão da promoção da saúde e da cultura de paz, né? Então, eu vejo que esses três conceitos, eles estão interligados, tanto a promoção da saúde, a cultura de paz e abordagem às situações de violência, e pensar que, né, que a visão de uma cultura de paz indica que a promoção de uma vida humana saudável, significativa, né, é a forma mais segura de prevenir a violência. Tá? Então, nós aqui criamos o Núcleo Viva a Paz por essa função que temos aqui de vigilância de violência e acidentes. Né? Então, nós temos essa função de realizar o controle para dar visibilidade à violência. E o Núcleo Viva a Paz, além desse trabalho da vigilância, né, em todos os aspectos, tem essa ideia de integrar as ações com a questão da promoção da cultura de paz. Né? Realizamos várias ações, né? Nós estamos em pleno 11º Seminário de Cultura de Paz, convido a todos para estar conosco e compartilhar conosco as ideias, essa ideia de sempre divulgar e lançar novas sementes para repensar a questão de uma sociedade justa, fraterna, né, e saudável. Né? E um programa de cultura de paz,
ele deve ser amplo, integrando todas as questões da saúde, nessa ideia do desenvolvimento integral, conforme mostrei anteriormente, tá? E acreditar, né, que o ser humano, né, ser um grande escritor brasileiro, né, perceber que estamos mudando, né, que é possível acreditar na potência que cada um tem, né, dos valores que cada um traz inerente à sua condição humana, e a partir desse desenvolvimento, do apoio de toda a sociedade, é a forma como a gente pode promover a dignidade e o respeito a toda a vida humana, tá? Esse, então, é o nosso contato, Núcleo Viva a Paz. Nós estamos no Facebook e no Instagram. Lá vocês, se entrarem, né, Núcleo Viva a Paz, vão encontrar bastante as ações que nós estamos fazendo agora nesse período que nós comemoramos, né, entre o dia 21 de setembro a 2 de outubro, 12 dias pela paz, né, uma ideia, uma campanha idealizada pelo Núcleo Viva a Paz. Eu agradeço a atenção. Graças a todos por compartilhar essas ideias. Obrigada, doutora Fátima. Realmente o tema da violência é um tema bastante complexo, fica difícil a gente se limitar ao tempo, né? Mas assim, vamos continuar agora com o doutor Alejandro Leal Esquivel, catedrático da Universidade da Costa Rica, Departamento de Genética e Biotecnologia. Bem-vindo, doutor Alejandro. Muchas gracias. ¿Pueden ver mi presentación? ¿Tienen? Sí, se observa. Sí, gracias. Bueno, quiero agradecer a los organizadores de este congreso la amable invitación. Voy a presentar el tema de la salud mitocondrial y al principio va a dar la impresión de que el tema se va a limitar o se podría limitar solamente a la salud fisiológica, pero como vamos a ver a lo largo de esta breve exposición, va a tener otros alcances que también se lanzan a otras dimensiones de la salud para hacerlo mucho más integral. Para empezar, quiero presentarles a un componente de cada una de nuestras células. Esta es la mitocondria. La mitocondria es una organela que se encarga, o así lo hemos estudiado desde el colegio, se encarga de la producción de energía. Ella es capaz de llevar procesos metabólicos dentro de nuestras células para aprovechar la glucosa y transformarla en una molécula muy importante de nuestras reacciones bioquímicas que se llama el ATP, que es el que sirve de moneda energética para las reacciones químicas de nuestro metabolismo. Hay un tema muy interesante con la mitocondria, y es que esta organela se originó o se unió a una célula que tenía núcleo hace 1500 millones de años. Esta mitocondria ingresó dentro de una célula nucleada, y la simbiosis de estas dos células logró una armonía muy importante, que es la que permitió que las células tuvieran un gran éxito, se reprodujeran abundantemente y formaran también organismos multicelulares como somos nosotros. En el Congreso se está meditando mucho en el tema de la cultura de paz, y observamos acá que inclusive a un nivel fisiológico primigenio, observamos que nuestras células se originaron a partir de la alianza de dos componentes muy distintos, que eran una célula nucleada y una bacteria que podía transformar químicamente la glucosa en otra moneda energética más fácil para utilizarse en diversas reacciones del metabolismo. Vemos acá cómo la célula recibió de una manera, si lo pudiéramos decir de modo humano, de un modo asertivo, a la mitocondria, y la mitocondria encontró protección en esta célula nucleada, y la célula nucleada encontró un componente muy eficiente en la producción de moléculas energéticas. Entonces vemos acá cómo también a un nivel celular
se observa que la empatía, la asertividad se desarrollan desde el punto de vista de nuestro organismo y cómo nosotros tenemos ese reto también como cultura humana de seguir este modelo que se presentó a un nivel celular hace muchísimos años. Esta es la mitocondria que también recientemente en investigaciones se ha asociado con diferentes enfermedades, por ejemplo, enfermedades del corazón, enfermedades del sistema nervioso, diabetes, migraña, discapacidad intelectual, etcétera. Y relacionado también, por ejemplo, con el tema del envejecimiento celular. Esta mitocondria, que al principio se creía que solamente estaba asociada con la producción energética, resultó estar relacionada con muchísimas facetas del organismo y que los vamos comprendiendo cada vez mejor. Tuve ocasión de participar en este proyecto de investigación en el que encontramos que este gen, el GPT2, estaba asociado a un problema del sistema nervioso central, creando discapacidad intelectual en las personas que recibían este gen mutado. A la derecha tienen ustedes la proteína que se codifica por ese gen. A la izquierda el daño que se causa en el sistema nervioso central cuando se tiene esa mutación, una disminución de las zonas encargadas del ejercicio racional. Y vemos cómo este gen, el GPT2, interesantemente se expresa, es importante a un nivel mitocondrial. La mitocondria pasa o está implicada en el desarrollo de esta discapacidad intelectual. El GPT2 tiene que ver con el metabolismo de la mitocondria. Posteriormente, años después, tuve ocasión de caracterizar este gen que se llama PNKP, que es un gen que codifica por una proteína que se encarga de reparar los daños que se producen en el ADN. Esta proteína es muy importante también a nivel de la mitocondria, porque en la mitocondria ocurren muchos daños en el ADN de esta organela. Es importante que sepamos que la mitocondria tiene su propio ADN, distinto al ADN nuclear. Y los radicales libres, que son moléculas químicas altamente reactivas y que pueden dañar el ADN de la mitocondria y de toda la célula, se producen muchísimo en esta organela, en la mitocondria. Y entonces el PNKP, que es encargado de reparar el ADN, si está mutado, también causa enfermedades del sistema nervioso, como esta enfermedad de Charcot-Marie-Tooth que nosotros caracterizamos hace algunos años. Aquí está la proteína que participa en la reparación del ADN y que también es muy importante su acción en la mitocondria para evitar diversos problemas de salud, específicamente en el sistema nervioso. Nosotros recientemente hemos propuesto un modelo en el cual se explica cómo la mitocondria, que recibe ataques de los radicales libres, necesita sistemas de reparación eficiente, pero si las enzimas que se encargan de la reparación del ADN mitocondrial están dañadas, se crean una serie de fenómenos como falta de regulación del calcio, alteraciones en la comunicación de la mitocondria con otras organelas, problemas en la división de las mitocondrias, y se producen al final de cuentas una disminución en la liberación de los neurotransmisores, lo cual tiene implicaciones serias en la comunicación y tiene implicaciones serias en el metabolismo del organismo. Entonces podemos llegar aquí a la conclusión de que esta organela, que es una parte de la célula, está implicada en la salud de cada célula, y podemos definir incluso a un nivel de la mitocondria la calidad de la salud que tiene nuestro organismo biológico. Como decía, porque la mitocondria está implicada en la producción de ATP, pero también regula los niveles de calcio, la eliminación de moléculas peligrosas, el control de la muerte celular y la liberación de hormonas y neurotransmisores. De ahí la necesidad que yo estoy planteando de la creación de un índice de salud mitocondrial
que tomaría en cuenta todos estos aspectos como número, tamaño, estructura, metabolismo y dinámica de la mitocondria para caracterizar la salud que pueda tener un individuo a un nivel fisiológico. Ahora bien, si la mitocondria está implicada en tantos problemas de salud, entonces, ¿qué soluciones podemos desde este conocimiento dar a los problemas de salud que tiene el mundo? ¿Y qué tiene que ver esto con la cultura de paz de la cual trata este congreso al que me han invitado? Bueno, primeramente tenemos que saber que a un nivel biomédico se ha estado promoviendo el uso de diferentes terapias para curar enfermedades por medio del trasplante de mitocondrias, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso concreto, es un artículo en que indica cómo el trasplante de mitocondrias sirve para proteger el corazón en personas que sufren diabetes. Esto específicamente se hizo en modelos, este experimento en modelos, pero también en seres humanos se aplicaría exactamente igual. Si a ellos se les brinda una mitocondria sana, tiene posibilidades de tener un corazón protegido si padecen diabetes. O bien este otro caso de Parkinson, cuando se administra la mitocondria intravenosa, puede servir para proteger o para beneficiar al paciente que tiene Parkinson si se hace una transferencia de mitocondrias. Se observan que a nivel del cerebro y de corazón estas mitocondrias aumentan y la calidad de la salud de una persona afectada por la enfermedad de Parkinson mejora muchísimo. Interesantemente, hace poco tiempo se caracterizaron también mitocondrias funcionales en el torrente sanguíneo. Entonces no solamente están dentro de nuestras células, sino que también hay mitocondrias que están libres en nuestro torrente sanguíneo y son capaces de ingresar a las células y de llevar a cabo adelante también ayuda a las células que están dañadas o que tienen algún problema. Ahora bien, estas son tecnologías que son innovadoras, que implican el compromiso biotecnológico para curar enfermedades, pero como muy bien decía la doctora Fátima Ribeiro, que me antecedió en el uso de la palabra, es mejor prevenir las enfermedades que tratarlas. Y hay mucha información que indica cómo los diferentes abordajes preventivos en estilo de vida pueden favorecer la salud mitocondrial. Por ejemplo, hay evidencia que indica que con un consumo más reducido de carbohidratos se favorece que haya una cantidad menor de sustancias peligrosas dentro de la célula, los radicales libres, y darle a la mitocondria una mayor funcionalidad a partir de una dieta saludable equilibrada. Además, se ha caracterizado también en diferentes estudios como el ejercicio físico, por ejemplo, entrenamiento aeróbico, por ejemplo, el entrenamiento de intervalos de alta intensidad, ha favorecido también la homeostasis, el equilibrio de las mitocondrias y ha favorecido la salud de las personas porque las mitocondrias están también sanas y funcionales en individuos que hacen este tipo de ejercicio. Igualmente, han aparecido cada vez más información científica que relaciona un buen descanso, el sueño, el dormir bien con la salud mitocondrial, así como el manejo del estrés, ¿verdad? Se conocen diferentes estudios que han relacionado una mejor función mitocondrial con un manejo más adecuado del estrés. Creo que con estas cosas que les he mencionado, buena alimentación, ejercicio, dormir bien, manejo del estrés, no les estoy dando nada nuevo acerca de cómo es un estilo de vida saludable. Tal vez lo interesante de acá es que comprendemos mejor por qué estos estilos de vida se relacionan con la salud integral, y es porque, entre otras cosas, las mitocondrias que participan en tantos procesos celulares están en mejores condiciones y están en un equilibrio mayor con la célula y con el resto del organismo. Aquí dice el título de
de este artículo respira, sus mitocondrias van a hacer el resto, si ellas están saludables. En otras palabras, si tenemos mitocondrias saludables y respiramos, que las mitocondrias necesitan oxígeno para funcionar adecuadamente, ellas van a tener un desempeño muy bueno dentro de nuestro organismo y van a promover la salud. ¿Qué es lo importante en el contexto de este congreso que les he querido transmitir? Que nosotros tenemos que lograr que nuestra civilización, que nuestra cultura involucre los conceptos de estilo de vida saludable. Son conceptos ya que no son nuevos, pero cada vez entendemos más a fondo por qué funcionan estos estilos de vida para proteger la salud de los individuos. Estos estilos de vida son muy económicos, son muy baratos, son fáciles de conseguir desde el punto de vista económico, requieren de educación y requieren de una capacitación de los educadores para poder transmitir adecuadamente estos estilos de vida a nivel poblacional. Pueden llegar a todas las esferas sociales, indistintamente si se trata de personas que están en la franja de la pobreza extrema, también llegando a personas que están privadas de libertad o personas que pertenecen a grupos específicos de la sociedad. Todos estos estilos de vida deberían ser promovidos en el sistema de salud y en el sistema educativo de nuestros países, porque es una manera de garantizar que las enfermedades crónicas, que son las que van a afectar abundantemente a las personas en un futuro, ya las afectan, pero aún más en un futuro cercano, van a prevenirse. Entonces, una manera de fomentar la cultura de paz sería promover estos estilos de vida para promover la salud mitocondrial. Muchísimas gracias. Obrigada, doutor Alejandro. Sim, muito importante as suas palavras, né? E me fez pensar como que também, se a gente mudar a forma de lidar com os conflitos e melhorar a forma da gente conseguir resolver os nossos problemas e as nossas questões, né? Isso também vai nos ajudar a contribuir com a diminuição do estresse e a melhora na qualidade de vida e acho que também nas mitocôndrias, né? Muito importante pensar, né? Como que assim, tanto no microcosmo quanto no macrocosmos, as interferências elas estão sempre muito relacionadas, né? Muito obrigada. E agora, continuando, né? Gostaria de chamar a doutora Rosana Gravena, da Secretaria Municipal de Jacareí de São Paulo, importante defensora do SUS aqui na região, né? Que contribuiu muito para esse crescimento do Sistema Único de Saúde do Brasil, dentro aqui da região do Vale do Paraíba. Bem-vinda, doutora Rosana, a fala é sua. Boa tarde a todos. É uma grande satisfação a gente participar desse Congresso Mundial de Cultura da Paz, trazendo um pouquinho da nossa experiência em Jacareí nesta promoção. Eu queria agradecer muito a doutora Solange, parabenizá-la pelo aniversário e também pela promoção desse evento e trabalhar num processo tão importante. Conhecendo agora a doutora Alejandro, é um prazer. E a doutora Débora e a doutora Fátima são minhas amigas de luta de muitos e muitos anos. Inclusive, há mais de 20 anos, estivemos juntas nas primeiras falas de cultura da paz da região. Aí está o nosso nome. Próximo slide. Um minuto. Na realidade, eu queria situar vocês um pouco. Eu sou médica da Rede Pública de Saúde há 38 anos. Já estive diretora regional de saúde de 12 cidades da região. Estive 2 vezes como secretária municipal de saúde, inclusive essa última gestão. Estou afastada no momento porque estou pleiteando a vaga de vice-prefeita na próxima campanha. E no Brasil, lei, você tem que se afastar 6 meses antes do serviço público. Esses tempos que a gente teve na direção foram muito importantes, mas eu costumo dizer que o aprendizado, de fato, é o aprendizado de quem está com o pé no chão. Eu trabalhei nesses anos todos em todos os aparelhos de saúde da cidade, tanto no pronto-socorro municipal,
como na Santa Casa, hospitais públicos, na atenção básica à saúde, via mudança do sistema antigo da saúde para o sistema novo atual. Trabalhei com álcool e drogas no CAPS-AD, Centro de Atenção Psicossocial. Isso nos deu sensibilidade para entender muitas coisas e, quando estarmos nas direções, poder atuar na política pública sabendo muito forte o que as pessoas de fato necessitam lá na ponta. A cidade de Jacareí é uma cidade que tem 230 mil habitantes. A sua primeira função é a industrial, a primeira renda industrial, a principal renda industrial. Ela fica distante 70 quilômetros da capital São Paulo, está no eixo Rio-São Paulo, que é o eixo mais rico do Brasil, mas, ao mesmo tempo, é o eixo mais violento. Tivemos muito problema na cidade de drogas, de álcool. Essas políticas todas têm tentado diminuir isso, mediante os riscos que elas provocam. Na realidade, Jacareí sempre primou por trabalhar muito fortemente com as culturas, com a medicina de promoção de saúde, com a atenção básica de saúde. Nós temos vários projetos aqui muito importantes, mas pelo tempo reduzido, eu vou falar de um processo mais recente e exitoso e novo para muitas regiões, que é o trabalho com prevenção, usando o tema prevenção da doença e promoção da saúde, o trabalho que nós temos com violência sexual contra crianças e adolescentes. É um trabalho intersetorial e que está dando muito certo por alguns motivos. Primeiro, porque nós temos secretarias que conseguem convergir e trabalhar juntas. Como eu estou na rede pública há muito tempo, eu vi durante muito tempo as secretarias ficarem fechadas em seus feudos e não se interligarem. Em segundo lugar, porque nós temos uma rede de atenção psicossocial muito forte. Essa rede, isso daí é uma passeata, né, do pessoal da atenção da saúde do CAPS, né? E essa passeata mostrando como que a gente trata bem o doente mental, né? E tem duas áreas desse CAPS, que é o CAPS-AD, que trata de álcool e drogas, que é muito ligado à violência, tanto no aspecto do tratamento, como no aspecto da prevenção. E o CAPS-I, que trata crianças, muitas vezes vítimas de violência. Você, às vezes, pega crianças que são mutiladas no CAPS, crianças que se autoagridem, e a gente consegue entender que por trás disso existe uma violência instalada. Isso daí é uma passeata, né? E o segundo programa, que eu acho que é o mais importante, que culminou no sucesso de tratar da crise de violência da criança e adolescente, é uma cidade que mudou o sistema de saúde básico de médico-cêntrico para realmente um sistema que agora é o Projeto de Saúde da Família, Estratégia de Saúde da Família, em que o médico é simplesmente uma das figuras desse plano. Ela é uma estrutura multidisciplinar, nós temos 80% da cidade coberta pelo Programa de Saúde da Família, e nessa multidisciplinaridade nós temos o enfermeiro, assistente social, psicólogo, médico, dentista, e uma figura que mudou a saúde do município, que é o agente comunitário de saúde. O agente comunitário de saúde, toda a equipe adentra as casas, mas o agente comunitário de saúde é quem tem mais proximidade das famílias. Aí são alguns slides mostrando que os agentes vão para lugares que nunca ninguém iam antes, né? Atravessando aquela pinguela, vacinando uma criança na zona rural de difícil acesso. A gente percebe que esses agentes comunitários criam a confiança das famílias e enxergam as mazelas da vida, enxergam a violência, enxergam a dificuldade que é trabalhar esse tema. Eu trabalhei no projeto, na Estratégia de Saúde da Família durante 10 anos
E confesso a dificuldade que tínhamos de lidar com a violência. Tínhamos dificuldade, inclusive, de estimular essas agentes com medo delas sofrerem agressão também, né? Próximo. Esse aqui. Na realidade, esse trabalho que nós temos de prevenção de violência sexual contra criança e adolescente, ele iniciou no ano de 2014, quando o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente detectou que as crianças que procuravam o atendimento e procuravam fazer a denúncia, as famílias que procuravam fazer as denúncias, muitas vezes eram revitimizadas, porque não existia um fluxo de atendimento correto e de cuidados corretos com essa criança. A criança, às vezes, fazia um depoimento na delegacia de polícia, depois tinha que fazer o depoimento na saúde, o depoimento na assistência social, o depoimento no Ministério Público, e muitas vezes esse depoimento até se conflitavam, porque nesse período, às vezes a família pressionava, o agressor pressionava, a criança se confundia, ela estava numa situação de muita sensibilidade. Unidos com muitas mãos, nós conseguimos construir, durante 2 anos, um fluxo da saúde, um fluxo, na realidade, aí eu estou demonstrando o fluxo da saúde, mas temos um fluxo maior, eu estou me atendo ao fluxo da saúde pelo tempo que temos, mas outros aparelhos governamentais, segurança, educação, assistência social, também integram esse fluxo. Dentro desse fluxo, a criança, a orientação é que os serviços tenham um pequeno relato do ocorrido, não aprofundem isso, né? Todas essas atenção básica, especialidades, urgência, emergência, pronto atendimento, os hospitais foram treinados para receber essa criança vítima de violência e encaminhar para o que nós chamamos de escuta especializada. A escuta especializada é uma grande ferramenta da saúde para salvar a vida dessas crianças. Essas crianças passam rapidamente por psicólogas muito bem treinadas, muito bem capacitadas, que fazem um relatório detalhado do ocorrido. A criança pode entrar com a mãe ou não, isso depende da criança. A adolescente, às vezes, tem vergonha de falar na frente dos pais, e ela vai ser escutada e acolhida da melhor maneira possível. Nessa entrevista, as psicólogas anotam tudo e também o que não é dito, também as entrelinhas. As entrelinhas muitas vezes dizem muito mais do que o relato, pensando que a criança está assustada, que a criança está vitimizada. A partir daí, essas crianças são encaminhadas e acolhidas nos órgãos que precisam tratar dessas crianças. Muitas vezes elas têm que ir direto para o Ministério Público, tem que se aplicar a Lei Maria da Penha, que é uma lei que protege o agressor, distancia o agressor dessa criança. Algumas vezes essas crianças precisam ir para a unidade de pronto atendimento quando elas são vítimas de abuso sexual nas primeiras 72 horas, para poder fazer o tratamento a prevenção das doenças infecto-contagiosas e o uso da anticoncepção do dia seguinte, né? Muitas vezes elas têm que ser acolhidas de imediato na unidade básica de saúde, com as psicólogas. Então, essas crianças têm um acompanhamento de toda uma equipe, uma proteção de toda a cidade. Mais à frente, o Ministério Público firmou com o Jacareí, com a Estratégia de Saúde da Família de Jacareí, um termo de cooperação, entendendo que não só as crianças e adolescentes eram vítimas de agressão, mas sim toda a família. Então, estendemos o programa de 2018 para cá, porque muitas vezes a gente via o avô, a avó sendo agredida, vimos abuso sexual em idosos, as mulheres sendo muito agredidas. As mulheres são vítimas no mundo inteiro dos seus parceiros íntimos. A gente tem aí estatística de que 38% das mortes provocadas nas mulheres são pelos parceiros íntimos.
Então, a gente entende que a saúde pública, ela tem o dever, a obrigação e as políticas públicas de dar para essas mulheres a acolhida que ela precisa e conseguir fazer com que elas tenham força para sair do ciclo da violência. A violência na mulher é um ciclo. Ela começa com a agressão do marido, ela passa, ela está sensível, ela está muito triste, ela tem filhos, ela não tem emprego, ela não tem dinheiro, ela está com a autoestima muito diminuída e muitas vezes ela aceita o perdão do parceiro. Só que esse perdão às vezes dura pouco, às vezes dura um pouco mais, mas o ciclo se repete. Então, a gente entende que essas pessoas têm que ser muito bem acolhidas. E para vocês verem como Jacareí está, em que ponto está, nós fizemos vários eventos municipais e regionais. Esse daí é um evento regional, falando da mulher vítima de agressão. E vocês veem, eu estou ali no meio, secretária de saúde, do lado o prefeito sempre puxando muito para o tema, apoiando muito o tema. As duas promotoras, promotora de Jacareí, doutora Renata Rivite, doutora Fabíola Sucassas, que é promotora de São Paulo, do estado de São Paulo, a secretária de Assistência Social, a secretária de Segurança, o presidente da Câmara. E a plateia, lotada de trabalhadores, de pessoas da região, de promotores, juízes, né? Então, são vários eventos que nós estamos fazendo para sensibilizar não só a cidade, porque a região é uma região conurbada. A pessoa hoje está trabalhando, está morando aqui, ela aluga um sítio do lado, o sítio já é em outra cidade. Então, a gente está tentando ampliar esse conhecimento e ampliar essa experiência exitosa para toda a região. A experiência exitosa a gente vê com números, né? A gente não tinha dados anteriores computados, compilados, mas de 2017 até a data de hoje, até julho de 2020, nós temos 522 crianças que passaram pela escuta especializada vítimas de violência sexual. Isso é um número crescente, vocês podem ver que ano a ano isso crescendo, né? E aí é uma série histórica dos casos de violência notificado, violências em geral. Estão inclusas aí as vítimas de violência sexual de crianças e adolescentes, mas as outras violências também. É claro que o ano da pandemia, tudo fechado, acabou diminuindo a notificação. Os serviços mantiveram atendendo, mas as escolas, que é uma via de entrada importante também, não estavam trabalhando. Alguns serviços da assistência social também não. Né? A saúde ficou trabalhando como um todo, buscando essas pessoas, mas acredito ainda que nos próximos anos, e principalmente no próximo ano, findando essa pandemia, isso daí vai aflorar e aflorar muito pelo crescente que a gente já via acontecendo. Na realidade, a gente coloca que os filhos da violência, quando mesmo que não sejam praticados contra eles, se tornam esse tipo de criança. Como é que você pode ver a mãe sendo agredida e ser uma pessoa normal, né? Então, toda a família fica doente. O Projeto de Saúde da Família, ele está muito atento a isso e muito sensibilizado. Foram feitos vários treinamentos com os trabalhadores da saúde, no intuito de desmistificar algumas coisas anteriores que até a sociedade admite. Por exemplo, numa das palestras, em algumas das palestras, os trabalhadores levantavam e conseguiam relatar a sua agressão, às vezes sexual, às vezes do marido, às vezes de um ex-parceiro. Eu fui vítima de violência, as pessoas falavam, muitos trabalhadores choraram, e alguns trabalhadores, por incrível que pareça, se reconheceram como sendo os abusadores, os praticantes de violência. Porque nem sempre a violência é uma violência só sexual. O trabalhador levantava e falava, eu já fiz isso com a minha ex-parceira. Provavelmente o casamento não deu certo por isso. Foi criada uma cartilha, em parceria com o Ministério Público, uma cartilha com muitos pontos conflitantes, com muitos assuntos que são
diariamente, semanalmente, rediscutidos com a rede de trabalhadores e com as famílias, não só vítimas de agressão, mas as famílias que também podem ajudar os seus vizinhos, os seus parceiros, as suas comadres, as suas irmãs, né? Nesse ano de 2018, outra coisa importante que aconteceu foi o prefeito, um projeto do prefeito municipal, criou a Família Segura. A Família Segura, ela une a saúde num prédio, né? A saúde, a assistência social, ali é feita a nossa ausculta especializada, a segurança pública e a polícia, tentando fazer com que tudo ande mais rápido, o mais rápido possível. Nossa meta é não deixar a criança ser vitimizada depois que ela nos procura e saber encaminhá-la para uma situação melhor. Eu acho que com isso nós conseguimos contribuir com essas famílias e acho que é muito importante a gente daqui para frente continuar nessa cultura, uma cultura de paz, uma cultura de promoção e prevenção das doenças, muito mais do que tratar só a doença. A saúde ficou muito ampla desde que eu estou trabalhando nela, né? E me sinto muito feliz de poder estar contribuindo de alguma maneira, seja no tempo que atendi na rede básica, seja agora como secretária de saúde e também na região, porque é uma região muito grande, muito forte, muito importante e que sofre muito esse tipo de coisas. A gente queria deixar aqui os nossos contatos. O tempo é curto, mas a gente pode passar todo o material que nós temos, que nós criamos a várias mãos, né? Um material trabalhado muito fortemente e muito difundido aqui na região. Muito obrigada a todos. Obrigada, doutora Rosana. O lindo trabalho que Jacareí está desenvolvendo com relação à prevenção às violências e também a mudança de cultura, né? Pensar numa cultura de paz. Quando você encontra trabalhadores que conseguem se ver, né, como autores de violência e poderem falar isso, né, é porque eles estão num ambiente que eles se sentem acolhidos e que eles conseguem repensar essa forma deles de atuação, né, e com certeza isso vai ser muito importante para o município e para a nossa sociedade, né? Agora, a gente vai abrir para a parte de perguntas. Nós temos algumas contribuições, né? Primeiro, temos uma pergunta para o doutor Alejandro, com relação ao transplante mitocondrial, né? Tem uma dúvida se ele já acontece, como é que ele é feito e se tem em que local na Costa Rica isso acontece. Gracias. No, el trasplante mitocondrial sí se lleva a cabo ya a nivel experimental en diferentes partes del mundo, pero todavía en el país, en Costa Rica, no se realiza. Eso, la información la he tomado de la literatura científica. Sin embargo, el procedimiento que se realiza para transferir mitocondrias a células de un individuo para ayudarle en su salud no es un proceso complejo. Consiste en poner células del paciente, normalmente pueden ser células madre, adultas del propio paciente, y se colocarían en un medio en donde hay mitocondrias. Esa sería una posibilidad. La otra posibilidad es simplemente agregar las mitocondrias al organismo, pero ambos son procedimientos que están en experimentación todavía. Yo me estoy adelantando un poco a los hechos que sin duda a nivel internacional ocurrirán en los próximos años en que se promoverá el trasplante mitocondrial. Pero aparte de estas tecnologías biotecnológicas, yo quería hacer énfasis de que muchos de los procesos que mantienen sanas a las personas gracias a una buena salud mitocondrial se pueden fomentar con un estilo de vida saludable sin necesidad de realizar trasplantes mitocondriales cuando estos estilos de vida se adquieren tempranamente. Y ahí es donde nuestra cultura puede permearse de un gran beneficio cuando nuestros niños, nuestros adolescentes aprenden a llevar estos estilos de vida y de esa manera pueden prevenir muchas enfermedades crónicas que más adelante los pueden afectar. Importante sua colocação. Quanto menos invasivo for a nossa atuação,
melhor também é para aquele que está recebendo e para os demais, né? Também tem uma pergunta para a doutora Fátima, com relação à questão do núcleo, né? Qual a forma que o núcleo trabalha, né? Então, o núcleo, qual foi a nossa ideia? Porque quando a questão da violência traz como uma questão para a saúde, mas para se atuar de forma diferente, e essa ideia que a violência não é uma questão só da saúde, mas de todos, e a proposta, então, da política pública era trabalhar em rede. Como nós estamos no setor que é mais de orientação, supervisão, né, então nós também pensamos, se vamos orientar os municípios a constituir as suas redes intersetoriais para trabalhar em conjunto, também vamos fazer esse exercício aqui conosco. Né? Mesmo que não estejamos na linha de frente da atenção, eu trabalho no ambulatório de atenção às famílias em situação de violência, né? Então, também trazendo essa experiência, a experiência que a Débora tinha na saúde mental, então vamos fazer esse exercício. E foi muito importante, principalmente no começo, porque os municípios estavam... Então, nós fazíamos reuniões para discutir, além da capacitação, discutir situações, discutir casos, e era que essa ideia que os municípios pudessem estar nesse ambiente e exercitar situações que muitas vezes no próprio município era difícil ou ainda estava muito incipiente o trabalho. Então, essa foi a primeira ideia que nós tivemos, né, dessa ideia de fortalecimento da rede e trabalhar com vários setores. Né? E a partir disso, a gente percebeu que os municípios também foram se organizando, então nós fomentamos, além do olhar na questão da violência, sinais de alerta, reconhecer, notificar, intervir, proteger e reabilitar, né? Trabalhando toda essa gama de funções dentro da saúde, nós fomos incorporando, então, a ideia da cultura de paz, nesse reconhecimento que a violência é cultural, está naturalizado e embrenhado na cultura como um caminho, né? Porque é aquela ideia que é como se você tire uma criança que caiu no rio e as outras que continuam caindo, né? Essa ideia, né? Vamos atuar nas causas, né? Nas causas mais prioritárias, né? E ela passa por essa transformação de cultura, de forma de olhar para a violência. Né? Então, com isso a gente foi trabalhando vários aspectos da promoção da cultura de paz, várias estratégias, né? Com a questão dos círculos, com a questão da justiça restaurativa, comunicação não violenta, né? Procurando fomentar essas trajetórias, essas ferramentas, essas estratégias que pudessem favorecer o desenvolvimento da cultura de paz, e com isso nós estamos, né, com certeza, promovendo saúde, bem-estar, qualidade de vida, promovendo direitos, né? Então, é um trabalho que eu e Débora sempre conversávamos assim, que a gente tinha começo, mas, né, e que o nosso grande objetivo foi sustentar o trabalho, né, que a gente não sabia até onde íamos chegar, mas a ideia principal era de dar sustentação e ir buscando aquilo de novo que fosse, buscando, né, insights, tanto locais que já tinham bastante desenvolvimento, como buscar experiências. Então, cada encontro desse, né, doutora Rosana, nossa grande parceira, né, cada encontro desse é um aprendizado que alguma coisa a gente vai poder inserir no nosso dia a dia e poder também ser multiplicadores dessas ideias, né. Não tem receita, é um trabalho de compartilhamento, de troca, de parceria, né, de buscar questões conjuntas, é isso, é trabalhar a integração, o comprometimento e o companheirismo e as parcerias. Essa eu acho que é a receita do núcleo. Se a Débora até quiser compartilhar, né, essas são umas ideias que a gente vem construindo ao longo do tempo. Acho que essa é a ideia. Acho que a doutora Rosana podia falar um pouquinho também dessa experiência lá de Jacareí, né? Se ela tem já percebido frutos entre os trabalhadores e mesmo entre a comunidade com relação à forma como lida com os conflitos, né, que aparecem aí no dia a dia. Tranquilo, a gente está
desenvolvendo muito isso. A gente vê os trabalhadores mudando a postura completamente. Antigamente a gente escutava falar, lógico que ela foi estuprada, estava com uma saia curtinha, ninguém mais fala isso, né? Lógico que aquele menino, nós tivemos um caso, inclusive, interessante, um menino adolescente estuprou a irmã, e aí ele também é vítima, porque quando você vai olhar a família era negligente, a família estimulou a sexualidade fora da idade certa, a família tinha problemas de alcoolismo, de drogas, e criou-se uma rede de proteção em volta desse menino, através do esporte, mas com uma equipe multidisciplinar por trás, que está conduzindo a valores que essa criança não tinha, né? Então, a gente está realmente tirando frutos do trabalho inicial, de trabalhar principalmente com os preconceitos que nós todos temos na vida. Não eram só os trabalhadores que estavam lá no dia a dia, mas muitas pessoas de classe média, classe alta, têm esses mesmos preconceitos, né? A gente tem recebido, inclusive, de vários hospitais particulares, crianças vítimas de abuso de pais em níveis mais altos, né? Então, a gente vê que a violência, ela não tem dinheiro, né? Ela está à frente disso. A violência, ela está institucionalizada no nosso mundo, e a cultura de paz, ela vem para isso mesmo, é para tentar fazer uma força contra o que todo mundo está achando que é o normal. Não é o normal, né? A nossa cidade aqui, uns anos atrás, eu falei na minha apresentação, ela tinha uma característica muito violenta, e eu vim de Taubaté, morei em São Paulo antes, que as pessoas meio que estavam acostumadas com a violência, né? Eu falava, mas como é isso, né? A gente tem que andar olhando para trás com medo? Não, a gente tem que abrir frentes, claro, de proteção, né? A gente tem que ter a polícia lá, mas a gente tem que formar as pessoas. E as pessoas públicas são as pessoas mais importantes para trabalhar com isso. Elas têm, né, ela tem fé pública. Quem olha para a gente acredita na gente. Se a gente fala que a criança está errada, todo mundo começa a acreditar. A criança realmente usou o shortinho curto demais. Não, a gente não pode falar isso. A criança é vítima, né? A mulher é vítima. Apanhou porque saiu para passear com a amiga. Qual o problema de sair para passear com a amiga? Não pode apanhar por nada, né? Então, a gente está vendo uma evolução das notificações, vocês viram aí, mas principalmente do setor público. O setor público está todo falando a mesma língua, cada vez mais. Cada congresso que nós fazemos, a gente percebe mais gente falando do jeito que a gente acha que está no caminho certo, né? Obrigada, doutora Rosana. Eu acho que a ideia é essa mesmo, né? A gente, aos poucos, vai mudando a cultura e o olhar sobre esse fenômeno, né? Que antes era naturalizado, então a violência era isso mesmo, não tinha jeito. Aquela família sempre vai ser desse jeito, nunca, né, não vão sair disso. Para a gente mudar esse olhar e falar, não, alguma coisa está acontecendo, a gente tem o que fazer, tem outras formas de resolver o conflito, a gente pode tentar fazer a diferença nisso, né? Solange? Para ir completando tanto diálogo interessante desta tarde, verdade? Tantas experiências de vida, desde a ciência hasta a vida real e todo, porque falar de saúde é algo bem complexo, verdade? As pessoas veem todo isso de uma maneira, a vezes, ou muito simples ou muito compleja, verdade? Então, como unir lo que é saúde e cultura de paz, verdade? Que é o que, por exemplo, em Brasil, verdade? Os SUS, que seriam em Costa Rica como os CEBAIS, estão trabalhando, verdade? Para ampliar o conceito de saúde, verdade? Que em realidade não é nem essa ausência que todo mundo diz, estou sempre enfermo, verdade? A ausência que existe, ter saúde é não estar enfermo. É um conceito muito básico, verdade? Em realidade, da saúde, que temos que ampliar, porque hoje vivimos em uma sociedade dependente de cura. Então, as pessoas têm que começar realmente digamos, desse caminhar da cultura de paz, desde todos esses valores del ser, saber, hacer e estar,
cultivar, ¿verdad? Lo que todos ahí hablaron, que es más do que esta promoción de la salud, es esa prevención que tenemos que hacer de todos los ámbitos de violencia que existen en la vida, ¿verdad? Uno de ellos desde la salud es una manera también, ¿verdad? De proporcionar lo que nosotros buscamos en términos de valores de seres humanos, lo que la ciencia nos deja de la importancia, ¿verdad? Que el doctor Alejandro nos estábamos hablando, cómo unir esa bioética, ¿verdad? Y todos esos conocimientos nuevos sobre la propia constitución de nosotros, y que eso también es lo mismo que nosotros tenemos que hacer afuera, de dentro para afuera, para poder empezar a generar estos campos de cultura de paz y de salud mental, física, social, ¿verdad? Que si empieza en las familias, es una cosa personal, va para la familia, va para los vecinos, la comunidad, la sociedad y todo el mundo. Cómo manejar toda esa dimensión de la salud desde la cultura de paz. Yo agradezco inmensamente la participación de todos en esa tarde. El encuentro y esa conversa fue muy esperanzadora, ¿verdad? Porque seguimos en la voluntad, que yo creo que es uno de los valores muy importantes del ser humano, y esa actitud de querer generar siempre un mundo mejor, situaciones mejores, al igual, ¿verdad?, que proporcionar apoderamiento a otras personas de temas que tal vez a veces pensamos que él es muy académico y se queda solo en las paredes de las escuelas, de las universidades, como yo hablé hoy en la mañana. Estamos hablando de educación para la paz en escuelas, colegios, ¿verdad?, comunidades para migrantes y para refugiados. Que eso es una condición que nosotros tenemos en toda parte del mundo ahora, ¿verdad? Somos globalizados, estamos unificados. Entonces, todo esto nos muestra la urgencia de seguir trabajando. Y más que soñar, porque soñar es poner un pensamiento y ese pensamiento tener un sentimiento y ese sentimiento virar una acción y virar una realidad. El sueño es esto, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es lo que estamos todos haciendo para conseguir un mundo mejor a través de la salud, ¿verdad? El trabajo del Núcleo de Paz en Brasil y también de Jacareí son trabajos muy interesantes, y cómo pueden y cómo consiguen incorporar dentro de la salud también con un trabajo de red que hacen con la educación, ¿verdad? Unir esto y empezar a hablar de cultura de paz desde la salud. Entonces yo creo que eso es algo muy, muy importante que sigamos haciendo. Cómo promover la cultura de paz, cómo promover la resiliencia, ¿verdad? Desde la primera infancia, cómo hacer que los sistemas de salud vean no la enfermedad y sí la persona, que es lo que la cultura de paz empieza a generar dentro del sistema de salud para mí. Empiezan a ver la persona como persona, el ser humano, ¿verdad? Entonces, eso transforma el ser, el saber, el hacer y el estar en este camino de la cultura de paz. Les agradezco enormemente la participación de la doctora Débora, muchas gracias, de la doctora Fátima, de la doctora Roxana y del doctor Alejandro Leal en esta tarde. Y doy por encerrada hoy nuestra jornada de conferencias del Congreso Internacional de Cultura de Paz, Educación, Salud y Promoción de la Resiliencia. Y nos vemos el 29 de octubre con más 2 conferencias del Congreso. Muchas gracias. Gracias a todos por las felicitaciones de cumpleaños. Sí. Gratitud. Gratitud.